Olá, eu sou Liliane, sou espírita e estou compartilhando algumas reflexões sobre o Evangelho de Marcos. O tema hoje é o primeiro capítulo, versículos de 40 a 45, a cura de um leproso. Vamos iniciar no versículo 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Vamos entender um pouquinho o contexto onde essa cena acontece. Em primeiro lugar, a lepra era um termo genérico para diversos problemas de pele. Não era, como antigamente, relacionado exclusivamente à hanseníase. Eram doenças de pele descamativas de maneira geral, que eram consideradas como lepra. Era um termo abrangente. Esse problema, de pele não seria nada se ele não tornasse a pessoa impura. E uma pessoa impura, ela era excluída da vida de toda a sociedade. Na época de Jesus não existia vida social e vida religiosa, era tudo junto e misturado. Então os preceitos religiosos comandavam a vida civil. E se uma pessoa era declarada impura, isso podia acontecer se ela tivesse algum problema de pele, se ela tivesse tocado num cadáver, então ela era impura. E o que acontecia? Fica de joelho no milho? Não, ela era excluída, ela tinha que viver à parte e só poderia retornar à vida, ao convívio social, quando um sacerdote declarasse que ela não era mais impura. E ele também não poderia ser tocado por ninguém. Por quê? Quando eu tocasse uma pessoa impura, eu me contaminava, estaria impura também. Isso queria dizer que eu não poderia participar de cerimônia religiosa nenhuma. Bom, também não ia poder, eu sou mulher e na época de Jesus só os homens participavam da vida religiosa, então já não ia dar, né? Mas se eu fosse considerada impura, eu não poderia ser tocada por ninguém. Então esse leproso, esse doente de pele, humildemente se ajoelhou e implorou para ser curado. Então, em primeiro lugar, ele reconhece que Jesus tinha o poder de curar através da sua vontade, né? E ele pede que Jesus o cure. Versículo 45. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. O que é compaixão? É você se apiedar profundamente de uma pessoa que está passando por uma tragédia, né? E tem o desejo de que esse sofrimento diminua. Então é um sentimento assim máximo do ser humano, que é querer diminuir o sofrimento do outro. Jesus toca esse leproso, mas eu não acabei de falar que ele não poderia ser tocado, porque senão a pessoa que tocasse o leproso seria considerado impuro? Sim, mas Jesus não teve o menor receio de se contaminar. Era um ato também de profunda compaixão, ele tocar essa pessoa que era última, nada, ele era nada perante a sociedade, ele tinha que ser totalmente excluído. E Jesus disse, eu quero, seja curado e fique limpo. Versículo 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então, o poder de Jesus era tão grande que com a vontade ele emitia uma energia e curava as pessoas. Versículo 43. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Jesus só presta atenção. Versículo 44. Não conte isso a ninguém. Por que Jesus falou assim, olha, não conta nada? Porque senão ia ser um sururu. Jesus veio nos ensinar
um relacionamento amplo e profundo com Deus. É claro que, como ele amava as pessoas de uma maneira profunda, ele as curava também, mas não era o foco principal, vamos dizer assim, da missão dele, senão ele seria simplesmente mais um a curar. Não, ele queria nos ensinar. Então ele disse, olha, fica quietinho, não conta para ninguém. Continuando, vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Por quê? Segundo a tradição judaica, a religião judaica, tinha uma série de coisas que deveriam ser feitas para que a pessoa não fosse considerada impura, para que ela fosse restabelecido o contato dela com a sociedade. E a lei nós vamos encontrar no livro de Levítico, o capítulo 14, regras para a purificação da lepra. Nós vamos ver dos versículos de 1 a 32. Então, tem coisa pra caramba. Ele tinha que ir lá ser examinado pelo sacerdote. O sacerdote olhava e olhava, beleza, não tem mais problema. Aí você vai fazer uma oferta de uma coisa, outra oferta de um pombinho, oferta de um carneiro, e dizia o que a pessoa precisava fazer. Aí a pessoa se banhava, trocava toda a roupa e aí ela era novamente considerada purificada e aí poderia retornar à sociedade. Então Jesus falou, vá até o sacerdote para que ele o examine. O sacerdote não curava ninguém, mas ele dizia assim, olha, esse aqui já está puro, purificado, aquele lá não. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Então, Jesus pede que esse leproso cumpra todas as leis de Moisés com relação a esse problema de pele. Se apresenta ao sacerdote, faz as ofertas, faz os sacrifícios e depois continua a sua vida. Versículo 45. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por quê? Porque ele era um língua de trapo? Não. Ele estava tão comovido, ele estava tão contente com isso, que ele não conseguiu se conter. Ele saiu contando para todo mundo, olha, veja só, Jesus me curou, olha só como é que eu tô, eu não tenho mais problema. É assim, não foi sacanagem dele, não é que ele quis dizer, Jesus falou para eu não contar para ninguém, mas eu vou lá contar, né, para prejudicar Jesus. Não, ele ficou contente por demais, porque senão ele era um pária da sociedade. Ele era alguém que ninguém chegava perto, ninguém colocava a mão nele. A gente está vivendo uma época de quarentena por causa da pandemia do Covid-19, a gente está se achando já muito esquisito. Agora imagine a gente ter que viver isolado num lugarzinho e ninguém chegar a pôr a mão na gente. É muito ruim. Então, na época, isso era um transtorno, era o fim da vida da pessoa. E ele ficou muito feliz, ele saiu contando para todo mundo. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercavam Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. Imagine a notícia como se espalhou. Na época de Jesus não tinha Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, mas a coisa ia no boca a boca e tomavam todo mundo dizendo, olha, aquele lá, ele está curando as pessoas. Todo mundo. Imagine, né, se eu dissesse agora, olha, gente, eu descobri a vacina do Covid-19, agora ninguém mais vai pegar coronavírus. Aonde eu aparecesse, todo mundo ia estar lá, vendo, ela tem a vacina. Seria a mesma coisa na época de Jesus, ele curava as pessoas, coisa que não tinha cura nenhuma na época de Jesus. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. O que aconteceu? Todo mundo queria conhecer, queria tocar e ser tocado por esse homem que tinha a capacidade de curar. A gente vê que Jesus tinha uma visão tão abrangente da coisa, que eu falo que eu particularmente nem
consigo entender. Jesus conseguia unir uma visão total do ser humano. Não era apenas o aspecto espiritual. Ele não ficava só dizendo, olha, Deus é nosso Pai, Deus nos ama, Ele quer o bem de todas as suas criaturas. Também ele não ficava preso só ao aspecto material. Não, eu vou curar vocês, vocês não vão mais sofrer, vai dar tudo certo. Não, ele se preocupava com todos os aspectos do ser humano. Ele tinha uma visão ampla, global do ser humano, e ele se preocupou com cada aspecto. Isso serve para que a gente, enquanto religioso, como eu, espírita, e espero que cada um dentro da sua religiosidade entenda que nós não podemos nos preocupar apenas com algum dos múltiplos aspectos da nossa religiosidade, ou seja, não é só divulgar a nossa religião, não é só procurar ter uma atuação no nosso local onde a gente exerce a nossa religiosidade, e não é também só cuidar de aspectos materiais através de doações, cesta básicas, auxílio. É tudo e mais um pouco. Porque Jesus nos disse, um novo mandamento vos deixo, amai uns aos outros como eu vos amei. E não diz assim, olha, ame o próximo como a si mesmo, porque às vezes eu posso não gostar de mim, eu não vou gostar do meu próximo, não é? Ele disse isso, mas já no final da sua missão, ele viu que as pessoas estavam preparadas para um passo além. Ele disse assim, olha, goste do outro como eu gosto de vocês. É uma responsabilidade imensa. Então, nessa época difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos parar de olhar para o próprio umbigo e pensar como eu posso diminuir o sofrimento do outro. Com absoluta certeza eu sofro, mas muitas pessoas estão sofrendo tanto ou mais do que eu. Como eu posso fazer para diminuir esse sofrimento? Tenho absoluta convicção que Jesus vai iluminar o nosso caminho e nos mostrar como agir de acordo com o que Ele veio nos ensinar. Até uma próxima oportunidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem a notificação quando houver a postagem de um novo vídeo. Curtam, compartilhem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.